Olha, eu não sei você, mas em tempos de calor me dá uma vontade de ir na praia, pegar um sol, nadar no mar. Ah, meu Deus, será que ainda falta muito para as férias? Pois será que a gente ainda se divertiria tanto se a gente descobrisse que os megalodons não tivessem sido extintos? Já imaginou, gente? Uma fera gigante de 10 a 18 metros de comprimento, pesando entre 70 e 100 toneladas? E sabe o que eles não teriam pena de comer? Aham. Eu, você e o que estivesse pela frente. Eu sou o Benjamin e hoje nós vamos entender como eram essas feras dos mares e o que mudaria na vida humana caso elas ainda nadassem por aí. Ah, já aproveita e deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, hein, para não perder nenhum vídeo como esse. Olha, se eu soubesse que existe o mínimo de chance de uma criatura colossal como essa estar à minha espreita no oceano, é provável que eu nunca mais pisaria na praia. Um megalodon tem o dobro do tamanho de um T-Rex. Você consegue imaginar isso na sua frente? Você nunca viu um T-Rex, né? Bom, eu também não. Então, pense em um prédio de quase 6 andares, pois esse era o tamanho do bicho. As mandíbulas desse tubarão colossal eram grandes o suficiente para esmagar carros e engolir múltiplos humanos de uma vez só. O nome científico dele é Carcharodontes megalodon, que em tradução literal significa dente grande. Faz sentido, né? Se ele ainda estivesse por aqui, ele desmancaria fácil o tubarão branco do posto de maior predador dos mares. Na verdade, o tubarão branco seria o lanchinho dele. Mas como será que a presença deles mudaria a forma com que usamos o oceano? O quão grande seria essa ameaça para as pessoas? Ora, o prejuízo para a humanidade seria muito grande, gente. A estimativa dos cientistas é de que eles comiam cerca de 1.100 quilos de alimento por dia. Quantos quilos dá a sua refeição lá no self-service, hein? Pense no tanto de alimento que esse tubarão precisa para se satisfazer. Se eles ainda estivessem por aqui comendo desse tanto, então mal haveria peixes suficientes para os humanos. E a população de baleias diminuiria consideravelmente, já que elas seriam um dos pratos principais das feras. É claro que estamos contando com a existência de vários megalodons pelos oceanos, não de apenas um. Pense em milhares por aí. Pode parecer tranquilo em um primeiro momento, afinal eles viveriam no fundo dos mares, bem longe dos comércios marítimos e das regiões de cruzeiros, certo? Talvez não. Existe quase um consenso coletivo de que criaturas aquáticas monstruosas acabariam morando nas zonas mais profundas dos oceanos, como a Fossa das Marianas, que tem mais de 11 mil metros de profundidade. E olha que ainda sobraria espaço para alguns Burj Khalifa. O Kraken, a lula colossal, águas vivas imensas. É verdade que essas profundezas guardam segredos que a humanidade ainda não descobriu, mas calma lá, que isso não garante nossa segurança, não. Para começar, se os megalodons ainda estivessem perambulando pelo planeta, o último lugar em que eles iriam seria a Fossa das Marianas. Veja, os megalodons eram mamíferos que possuíam habitat em águas quentes. Então, as temperaturas geladas da Fossa das Marianas tornariam impossível a sobrevivência deles por lá. Existem teorias de que eles poderiam ter se adaptado ao longo do tempo para essas temperaturas baixas, mas, se fosse assim, é provável que já teriam encontrado marcas das mordidas gigantes deles em outros animais marinhos com tamanho relativamente grande, certo? Ora, já teriam achado ao menos uma carcaça ou esqueleto até agora, e isso nunca aconteceu. As únicas sobras que encontramos desses monstros pré-históricos são os dentes, e olha, foram encontrados muitos. O motivo de serem tão fáceis de se localizar é porque os megalodons produziam toneladas. Durante todo o período de vida, essas criaturas teriam cerca de 40 mil dentes. E ao contrário dos humanos, que só produzem dentes durante os primeiros estágios da vida, tubarões continuam produzindo novos conjuntos dentários durante toda a sua existência. Olha, para você ter uma ideia, eles perdem os dentes de 2 em 2 semanas. Às vezes até antes, dependendo do que comem. Vários dentes já teriam afundado até o fundo do oceano, onde provavelmente viraram fósseis. É também uma possível resposta do porquê nunca termos encontrado a carcaça completa de um megalodon. Ela pode estar perdida por aí. Fato é que os dentes dessas feras já foram encontrados na Europa,
Austrália, nas Américas do Norte e do Sul e também no Sudeste Asiático. Bom, a queda no número de peixes não seria o único problema para as indústrias. Não, gente. Também é possível prever que os megalodões seriam capazes de rastrear, digamos assim, barcos de pesca e roubar os peixes. É claro que com nenhuma educação, provavelmente. Pensa comigo, gente. Com esse tamanho, eles poderiam até mesmo destruir as navegações. Pessoas ficariam sem trabalho e outras até mesmo não voltariam para casa. Se algumas baleias já fazem isso, imagine um megalodon. O curioso é que, com o passar dos anos, relatos de pessoas que viram megalodon e sobreviveram para contar a história surgiram por toda a internet. Muitas afirmam com todas as forças que esses tubarões gigantes nunca foram extintos. Assim, você pode mergulhar lá para descobrir sozinho se quiser, mas fique sabendo que os cientistas afirmam que existem mais evidências do que o suficiente para derrubar essas teorias. Como eu já te contei, se o megalodon realmente estivesse por aqui, nossos oceanos seriam muito perigosos. O que nós conseguimos descobrir até agora é que eles apareceram pela primeira vez no período Neogênio, há aproximadamente 16 milhões de anos, e eles eram os predadores dominantes do oceano. Esses monstros devoravam qualquer coisa para saciar a fome, como mencionamos. Das coitadas baleias até peixes e golfinhos. Lembra que o peso dele poderia chegar a 100 toneladas? Pois bem, gente, isso daria uns 14 elefantes adultos ou uma aeronave Boeing. Bom, há cerca de 2 milhões de anos, eles desapareceram da face da Terra e os cientistas não têm tanta certeza do porquê. Uma teoria é de que eles foram extintos por conta da diminuição de fontes de comida e as crescentes competições de caça. Eu imagino que o único outro animal com quem ele poderia seria um da mesma espécie, não? Outra teoria mais intrigante diz que os megalodões simplesmente não conseguiram se adaptar ao resfriamento das temperaturas dos oceanos. Junte esse ponto ao fato de que as presas deles continuaram fugindo para águas frias e temos a morte dessa espécie impressionante. Mas olha, com as temperaturas do oceano crescendo novamente, a vida dos megalodões seria próspera hoje em dia. Eles até seriam capazes de se reproduzir, o que resultaria em ainda mais tubarões gigantes por aí. Ao mesmo tempo que é interessante pensar em trazer uma espécie extinta de volta à vida, isso também seria um problema para operações de transportes marítimos, para aquele cruzeiro que você tanto sonhou e até mesmo para os banhistas em praias. Talvez não houvesse todo aquele terrorismo do filme Mega Tubarão, mas ainda assim seria um problema para os humanos, até porque os megalodões dão à luz em águas rasas e quentes. Ainda que essas feras gigantes se movessem com mais frequência em mar aberto, um dia divertido na praia poderia se tornar muito perigoso para todos nós. Você já pensou como seria o planeta se nenhum animal tivesse sido extinto? Se dinossauros pisassem por aí e grandes feras guardassem os mares? Talvez um dia, quem sabe, seremos capazes de trazer espécies antigas de volta à vida e descobrir o cenário. Algo como Jurassic Park e Jurassic World, sabe? Olha, para falar a verdade, eu acho que se isso acontecesse, as coisas não ficariam nada boas para os humanos. Vamos torcer para que nossos cientistas tomem maiores precauções do que os cientistas dos filmes. Olha, se você ficou interessado em ver um dente real de megalodon, não se preocupe que você não terá que mergulhar para isso, não. Lá nos Estados Unidos existe um lugar chamado Shark Tooth Hill. Já ouviu falar? Gente, ele fica na Califórnia e é famoso porque esteve coberto de água durante o período Mioceno. Isso há mais ou menos 20 ou 24 milhões de anos. Depois que a água sumiu com o passar do tempo e as mudanças na superfície da Terra, resquícios da vida marinha naquela região ficaram presentes no solo. É uma terra rica para pesquisar o passado. Caso não dê para ir lá na Califórnia, também é possível encontrar exposições dos dentes de megalodões em outros 3 locais. Anote aí, gente. O Museu de História Natural de San Diego, o Museu da cidade de Leeds e o Museu de História Natural da Universidade de Oxford, sendo que esses 2 últimos ficam na Inglaterra. Você teria medo de um megalodon? Sabe de algum outro predador ainda mais perigoso do que ele? Pois então deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, hein? Até a próxima.